Muito bem, o Viver Bem Coach Dua falando sobre transtornos na infância nesta tarde de sábado. Dr. Pausanes, agora uma pergunta que não quer calar. Qual é a origem desses transtornos? A ciência ela tem uma explicação de por que as crianças desenvolvem algum transtorno ou nascem com algum tipo de transtorno? Pois essa é uma condição inata, a pessoa nasce desse jeito, ou seja, acontece algum problema durante a formação dela, durante a gestação da mãe, na formação do cérebro da criança, que alguma coisa fica fora do lugar ou diferente do normal. A ciência não sabe, até porque todos os aspectos do comportamento e os aspectos físicos são condicionados durante a formação do embrião lá dentro da barriga da mãe. E algumas coisas às vezes não saem dentro do programado. Existe um componente genético também com relação a esse problema. Então, quando a gente encontra crianças com hiperatividade, geralmente quando você pergunta como é que era o pai, aí se a mãe ou a avó, né, dessa criança estiver, ela vai dizer assim, era igualzinho. Então, há um componente genético importante nesse tipo de problema também. Então, quase sempre, crianças hiperativas têm pais que foram hiperativos, têm primos, têm tios, têm parentes na família que são hiperativos. Maria Ivanildes, e aí vem o desafio, né? Como manter, como colocar essa criança para conviver em sociedade, sendo que a própria sociedade acaba excluindo aquela criança que tem um comportamento diferente. Até, inclusive, antes de você responder, comentar que a casa, a gente sabe, né? A família que se queixa de que não é mais convidada para as festinhas infantis ou para outros eventos sociais porque a criança não para quieta, porque a criança aparentemente não foi educada como todos gostariam que fosse. Então, há um componente bastante importante de que, assim, os pais têm muito medo da questão do estigma, né? Então, uma das coisas mais difíceis é convencê-lo aos tratamentos, porque eles temem que o filho seja estigmatizado. Então, esse preconceito com os rótulos assim, causa um problema, porque muitas famílias fogem dos tratamentos por conta disso. Então, ele já diz, eu não vou no neurologista porque ele vai passar medicação para o meu filho. Eu não vou no psicólogo porque ele vai dizer que meu filho é doido. Então, há esse estigma que dificulta bastante, assim, muitas vezes, a continuidade dos tratamentos. Mas é muito melhor combater esse estigma do que o estigma da criança que não pode ser chamada para uma festinha porque ela não para quieta. Sim, então, uma das principais funções, assim, como terapeutas, é a gente orientar essa família de que é possível ter uma convivência boa, né? Assim, não em sociedade, mas de maneira geral. Porque como ser humano, ele precisa estar incluído em todos os âmbitos. Então, o cuidado é para que a gente não estigmatize essa criança, não rotule, mas também não ache que ela não tem nada. E muitas dessas famílias, elas precisam de muita ajuda, de muita orientação, para que, assim, aceite a dificuldade do seu filho, para que encare isso de maneira o mais natural possível e a família mesmo não estigmatize, porque muitas vezes o preconceito começa dentro da própria família. Um primo diz, meu primo é doido, ou o meu irmão é diferente. Então, muitas vezes o preconceito ele reside dentro da própria família. E isso está dentro da família, mas e para o pessoal de casa? Como as pessoas lá fora devem lidar com essa criança com transtornos? O primeiro passo é assim, todas as pessoas que estão ao redor dessa criança precisam ter muita compreensão. Primeiro, de saber que não é uma coisa assim, que vai incapacitá-lo na convivência social. E sim, essa criança precisa ser orientada, acolhida e amada como todo ser humano, né? Ela precisa de ajuda, de uma rotina estruturada. Quanto mais a rotina for estruturada, mais regulada ela vai estar para conviver socialmente com seus pares. Pegando esse seu gancho do tratamento, da aceitação, nós preparamos uma matéria com um terapeuta ocupacional especializado nestes casos. Vamos então conferir um pouco mais sobre os transtornos na infância e os tratamentos. Meu nome é Daniel Natal, eu sou terapeuta ocupacional da equipe da Comunicar. A perspectiva é de 3 a 5% das crianças serem afetadas com TDAH, né? Então, hoje, com o advento da tecnologia, da informação, estão surgindo bem mais casos do que anteriormente, né? Hoje, quando uma criança tem algum problema de comportamento na escola, automaticamente essa professora já faz o encaminhamento e essa mãe já procura a equipe de saúde, já procura o neurologista e esse já vem encaminhar para a equipe que vai tratar com ele, a equipe multidisciplinar.
geralmente ele vai passar por algumas fases, né? Aceitação, o luto, até necessariamente começar a trabalhar, porque vai começar a fazer atividades que venham potencializar e melhorar tanto os aspectos comportamentais quanto a coordenação motora dessa criança, como os aspectos sociais e também trabalhar com a educação. Você vai dar as ferramentas para que ele tenha um ganho na melhoria de educação dele. A partir do momento que ele entende, ele e a família entende e começa a trabalhar em grupo, essa socialização de uma forma saudável e realçando os aspectos positivos, essa mudança é bem visível. Essa criança atendida por uma equipe multidisciplinar, com o neuro, com a parte medicamentosa, se o neuro assim achar que deve ser, essa criança vai ter outra perspectiva de ganho, porque ela vai ter uma estrutura pedagógica, uma estrutura funcional, uma estrutura neurológica totalmente adaptada para os ganhos que ela necessita. Sempre vai ter o pai, o terapeuta e a criança. Essa união, colocando a equipe multidisciplinar, colocando a escola, todos em benefício, em prol da criança. Essa melhora é muito, muito grande. Mais uma vez a gente entende que o tratamento tem que ser completo, envolve o pai, envolve a criança, envolve o terapeuta, envolve a escola, envolve o médico. Dr. Pausanias, algo a complementar no nosso programa de hoje? Não, só informar para as famílias que muitas dessas crianças precisam de acompanhamento médico, não porque elas sejam doentes, mas porque isso pode atrapalhar o desenvolvimento social, escolar, pessoal dessa criança. Isso vai prejudicá-la lá no futuro. Então, hoje a gente vê muitos adultos dentro das universidades que têm dificuldade de concentração, que têm déficit de atenção, que começaram lá na infância, que nunca foram tratados e que nunca foram corrigidos adequadamente, né, atrapalhando a vida dessa pessoa. Então, isso tem tratamento, isso pode ser tratado, o tratamento é temporário, é seguro, não tem nenhum inconveniente, não vicia, não causa dependência, não causa nada disso. Então, é um tratamento seguro e eficiente. Maria Vanildes? Então, é muito importante assim, que as famílias busquem a qualidade de vida para essa criança. Ela vai crescer, ela vai se tornar adolescente, ela precisa se desenvolver, se relacionar com os seus pares. E é muito comum que na vida adulta eles tenham dificuldades se eles não receberem ajuda adequada no momento certo. Agradeço a participação dos dois, o nosso tempo é curto. Sábado que vem o Viver Bem está de volta. Agradeço mais uma vez, ótimo final de semana a você de casa. Tchau.